Boa tarde, pessoal. Muito bom. Satisfação em encontrá-los, como sempre, como sempre, como sempre. De coração, o professor fala: que saudade de vocês, pessoal. Que saudades. Muito bem. Gente, nossa, tá frio hoje, hein? O professor aqui tá todo agasalhado aqui. Deixa eu ver, aqui no meu laboratório tá hoje, nessa segunda-feira, 16 graus. Olha só, tá friozinho, hein? Puxa. Muito bem, pessoal, mas assim mesmo, com esse frio, as motos estão rasgando na rua. Tudo isso faz parte da nossa aula. É como se fosse assim, efeitos especiais. Ambulâncias, motos, carros e tudo mais, né? Muito bem, cães latindo, que faz parte da biologia, eles colaboram com a nossa aula também. Os animaizinhos que têm menos culpa. Mas o bicho homem, barulho lá, é demais. Mas bem, pessoal, eu não sei se vocês lembram que o professor ele gravou uma aula, uma ou duas aulas a respeito de evolução. Nós comentamos a respeito do Charles Robert Darwin, esse corintiano, tá certo? Que montou a fantástica teoria da evolução. E nós comentamos a respeito da evolução do Charles Darwin, a participação do Lamarck e tudo mais nas aulas anteriores aí. Olha lá embaixo que você vai ver essas aulas. Evolução. Inclusive nós comentamos a respeito do neodarwinismo. Não é verdade? Muito bem. Hoje nós vamos comentar algo muito importante que vai complementar aquela aula que cai no Enem, cai no vestibular e tudo mais. Só que vocês vão ter que prestar atenção. Olho. Olho. Muito bem. Gente, hoje nós vamos dar uma olhadinha em evidências da evolução. Evidências. Provas, tá certo? Né? Aquilo que prova que houve uma evolução dos seres vivos, né? Totalmente esclarecida, comprovada pelo corintiano e chegado do professor Robert Charles Darwin. Essas evidências de evolução, elas comprovam que o evolucionismo, o transformismo ocorreu. Lentamente, mas ocorreu. Só para você ter uma ideia, no século XIX, propriamente dito, né, pessoas acreditavam em fixismo e criacionismo. Aí você fala assim para mim: ô velho, o professor, não é a mesma coisa? Estão assim, ó. Mas não seria a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Criacionismo. A criação divina criou os seres vivos e permaneceram imutáveis, sem transformação, fixação em termos de evolução, nada até os tempos de hoje. Isso, criacionismo, a criação divina. Tá? O fixismo é quase a mesma coisa, só que o fixismo, ele comenta que os seres vivos apareceram, surgiram, né? E obviamente não foi por geração espontânea, na verdade, mas eles apareceram e nunca mais. Apareceram e nunca mais se modificaram, são os mesmos de milhões e milhões de anos atrás. Certo? Então, isso seria fixismo e criacionismo até o século XIX. Ok? Mas com as evidências de evolução pós, tá certo? Pós a seleção natural, pós a evolução taxada por o nosso corintiano Charles Robert Darwin, as evidências comprovam que a transformação, a evolução aconteceu. Sofreram modificações através dos tempos. A teoria da evolução. Ok? Rejeitando o fixismo e rejeitando o criacionismo. Quando você fala, quando você comenta, quando você lê em termos de evidências de evolução, né, você pensa em que quais são as evidências? Quais serão aqueles itens, aqueles tópicos importantes que comprovam que a evolução ocorreu? Evidências, provas. Quando você olha um livro de biologia, quando você comenta uma apostila de cursinho, você olha uma apostila de cursinho, você vai ver que o livro didático, ele é colocado de uma maneira, de forma didática para você entender.
E a gente costuma catalogar aqueles itens importantes que contribuíram como evidências. Primeiro, anatomia comparada. A comparação anatômica do ser vivo. Tá? E aí que entra aquele papo, né, pessoal, de órgãos homólogos e órgãos análogos, que vocês vão dar uma olhadinha. Ai, professor, isso é tão chato. Ai, homólogos, análogos, fosse uma confusão, zero. Calma, não fica desesperado. Vamos com calma, tudo com calma. O professor, depois de 66 anos, é tudo devagar. Corri muito na minha vida. Até as aulas agora são devagar. Não vão pensar em sinal, não tem mais sinal. Dá sinal para uma aula, acabou, entra outra. Não. Então a anatomia comparada seria o primeiro item que a gente vai dar uma olhadinha, tá certo? De leve. O segundo item seria a embriologia comparada. Desenvolvimento embrionário de forma comparada. A comparação nas fases embrionárias. Existe ser vivo que na fase embrionária parece muito com o outro. Você quer ver um exemplo? O porco e o ser humano. Incrível o desenvolvimento embrionário você fazendo uma comparação. O outro item, pessoal, seria a bioquímica comparada. A bioquímica comparada que coloca em destaque o código genético DNA, RNA, mostrando que a semelhança do código genético entre seres vivos, a comparação em termos de código genético, de DNA, de ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, vocês já sabem isso, né? Verifica que grau de evolução existe em termos de comparação evolutiva. Fora isso, proteínas do sangue também. As proteínas do sangue levam em consideração muito isso. Ok? E o estudo de fósseis. O estudo de fóssil também colabora muito, mas muito para você fazer, dar o valor necessário como evidência da evolução. Tá? É uma evidência evolutiva dos fósseis. Pode ser fóssil inteiro, como aqueles mamutes encontrados no Polo Norte, em regiões geladas, completos. Pode ser evidências de pegadas fossilizadas. Pode ser evidências, por exemplo, de insetos presos em âmbar. Jurassic Park. Pode ser restos, tá certo? Restos de fósseis, fragmento de ossos e tudo mais que leva então como evidência evolutiva. Tá certo? Ok? E tem outras coisas também que você pode colocar como evidência, mas essas quatro aqui são bem importantes. Tá certo? Entenderam? Entendemos, professor. Até agora, nice. Manda, professor. Manda. Vamos comentar um pouquinho sobre a anatomia comparada. Animais e vegetais em termos de anatomia comparada. A anatomia comparada mostra um padrão fundamental similar na estrutura dos sistemas e órgãos, como por exemplo a parte esquelética de ossos, tá certo? A parte do aparelho circulatório, por exemplo, né? E excretor também. É aí que a gente entra, então, pessoal, na primeira parte de órgãos homólogos. Então, anatomia comparada, ou seja, tá certo? Anatomia comparada, não embriologia. Anatomia comparada, ela mostra exatamente isso. A similaridade de estruturas em sistemas e órgãos. Tá? Vamos entrar, então, na parte de homólogos. O que seria, então, órgãos homólogos? Tá? Órgãos homólogos seria o que, pessoal? Tá? Dizemos que órgãos homólogos são aqueles que apresentam um desenvolvimento embrionário semelhante, tá? Parecido, mas com estruturas semelhantes, tá? Ou diferentes. Então isso seria a parte de homologia, homólogos, órgãos homólogos. Então eles apresentam um desenvolvimento embrionário muito parecido, tá? Estruturas semelhantes e apresentam então a mesma função ou não em termos de estruturas. E quando a gente fala em órgãos homólogos, em estruturas homólogas, vale a pena comentar o quê? Primeira coisa, a anatomia comparada você pode colocar como órgãos homólogos, que seria isso que o professor acabou de falar, ou órgãos
análogos. Vamos comentar sobre os órgãos homólogos, certo? Os órgãos homólogos, pessoal, o processo que deu origem aos órgãos homólogos, aqueles que apresentam o mesmo desenvolvimento embrionário, né, estrutura semelhante, mas com o que, pessoal? Com a mesma função ou não? Tá? O processo que deu origem a eles é chamada de divergência evolutiva. Divergência evolutiva? Divergência evolutiva, que faz parte então dos órgãos homólogos. Então, quando você falar em divergência evolutiva, você já pensa em órgãos homólogos. E aí nós temos alguns exemplos, né, pessoal? Você pode comentar, tá certo? Que seriam então as partes posteriores, por exemplo, de mamíferos. Mamífero, a parte superior, órgãos, estruturas superiores. Por exemplo, o braço do ser humano. O braço do ser humano com mão seria o quê? Seria apreensão, prender, segurar. Tá? A pata de cavalo serve para correr, certo? Que mais que a gente pode pensar? Nadadeira de baleia. Serve para quê, pessoal? Nadar. Então aí você tem todas as estruturas posteriores tá certo? De mamíferos que entram como uma divergência evolutiva. Tá? Isso dentro do órgãos homólogos. Professor, dá para você repetir para a gente? Dá. Então, quando a gente fala em anatomia comparada, você já vem falar em órgãos homólogos. São aqueles que apresentam o mesmo desenvolvimento embrionário e estrutura semelhante, com a mesma função ou não. E o professor deu exemplos aí típicos, tá certo? Como, por exemplo, o braço e mãos do ser humano, nós dizemos as patas do cavalo, a nadadeira de baleia, todos apresentam essa morfologia importante, tá certo? Que são formadas, né? Mas eles têm uma função diferente: correr, nadar, segurar e tudo mais. Divergência evolutiva, que faz parte então de órgãos homólogos. Órgãos análogos. Os órgãos análogos, pessoal, é interessante porque eles apresentam, tá, uma estrutura embriológica diferente, estrutura biológica, desenvolvimento embrionário diferente, só que apresentam o quê? Funções iguais. É mesmo, professor? Exatamente. E como função igual, você pode dar aqueles exemplos que são verdadeiros clássicos. Em qualquer livro de biologia, qualquer apostila de cursinho você vê asa de morcego e asa de inseto. Se você pegar a asa de morcego, você vai ver que existe uma parte óssea de formação morfológica, não é verdade? A parte óssea, aquela membrana que constitui as suas asas. Na ponta das asas você tem os dedos e serve para voar. Ao mesmo tempo, se você pegar as asas de uma libélula, tá certo? Você dá odonata, que seria então a ordem da libélula, você vai ver que a asa dela é totalmente diferente. Ela é feita de nervuras, né? Quitina na formação do corpo, exoesqueleto, mas tem o que, pessoal? A mesma função, que é o que? Voar, tá bom? Então esses são órgãos análogos. Estrutura embrionária, desenvolvimento embrionário diferente, mas apresentam as mesmas funções, totalmente de organismos diferentes, mas todos eles, os clássicos desses dois, eles voam. É diferente, por exemplo, pessoal, né, de órgãos homólogos. Apresenta a mesma desenvolvimento embrionário, tá certo? Tá? E mesma estrutura semelhante, só com a mesma função ou não. Tá certo? Muito bem, eu acho que ficou claro. Gente, uma coisa importante notar, que em termos de homologia, a ação no ambiente pode causar alterações, modificações no organismo do ser vivo, mas a estrutura fundamental, a essência, permanece. Então o meio ambiente, como fator externo, pode o quê? Pode causar alterações e modificações, mas a estrutura fundamental, a essência continua em termos de, tá certo? A razão em termos de homologia, tá certo? Outra evidência de evolução seria o que, pessoal? Seria no caso da anatomia comparada, que nós vimos até agora,
Outra evidência seria órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais? Órgãos vestigiais. Né? Em termos de órgãos vestigiais, existem exemplos clássicos, mas clássicos, que passa ano, volta ano, dá esses exemplos. Para você ter uma ideia, quando o professor estava fazendo cursinho na pré-história, na época dos grandes répteis, das atividades vulcânicas, eu estava fazendo o meu cursinho, tá certo? Tá? Inclusive o cursinho eu fazia dentro de uma cratera de vulcão. Lá o meu professor, tá, pré-histórico, parecido assim com os Flintstones, tá? Ele, o professor só viaja. Ele falava de órgãos vestigiais. E exemplos clássicos, na verdade, exemplos clássicos, né? O apêndice vermiforme, o apêndice do nosso corpo, apêndice, que divide o intestino delgado para o grosso na parte do seco. Para que serve o apêndice? Como se fosse um dedo, assim, igualzinho um dedo, assim, ó, pendurado lá. Não tem função. Não tem função. Tem alguns que falam como berço bacteriológico para as funções intestinais. Não se sabe direito, não tem função. É um órgão vestigial. Entendeu? Outra coisa que a gente pode é o cóccix. Cóccix? O que é cóccix? Cóccix seria então a coluna vertebral, o último ossinho lá da coluna vertebral forma o quê? Tá certo? Forma o quê? Forma uma alça. Uma alça, tem até uma envergadura no finzinho. Quando a gente bate esse ossinho, dói pra caramba. Seria o que, gente? O órgão vestigial de uma cauda que regrediu. Vestigial, vestígios que regrediu, não é verdade? Outro exemplo que a gente pode comentar, a prega o quê? A prega semilunar. Os anfíbios, sapos, rãs, pererecas e répteis em geral, também, eles têm uma membrana nictitante. Aquela membrana nictitante que limpa os olhos e lubrifica os olhos deles. Nós temos vestígios de membrana nictitante. Né? São estruturas de carne localizadas na pálpebra superior por dentro. Que seria o que, pessoal? Seria vestígios de uma membrana nictitante que talvez nós tivéssemos. Isso são órgãos vestigiais, tá certo? Ok? Muito bem. Então aí nós vimos um pouquinho de anatomia comparada, certo? Falamos um pouquinho a respeito no caso de órgãos homólogos, né? Dentro dos órgãos homólogos nós falamos de divergência evolutiva, demos alguns exemplos, e falamos também, pessoal, dentro também de órgãos o quê? Análogos. Certo? Desenvolvimento embrionário diferente, mas apresentam as mesmas funções, certo? Ok? Muito bem. Agora vamos passar para a estrutura, a parte de embriologia comparada. Gente, embriologia comparada. A embriologia comparada ela é realmente comparada. Se você pegar, por exemplo, um embrião de uma galinha, de um porco, e humano, você vai ver que no início das etapas iniciais do desenvolvimento embrionário são muito parecidos. E conforme o embriãozinho vai se desenvolvendo, vai descartando as igualdades e vai surgindo as diferenças. Né? No caso do porco, atinge até o limite máximo. Então, esse desenvolvimento embrionário, a comparação visual mesmo dos embriões, sabe? Ele funciona como se fosse uma evidência do processo evolutivo também, tá certo? Também, tá? Agora, interessante, pessoal, que na embriologia comparada, os animais os animais diferentes apresentam muitas semelhanças embrionárias. Animais diferentes, eles podem apresentar diferenças embrionárias, animais diferentes, tá? Quanto maior a semelhança entre adultos, quanto maior a semelhança entre adultos de espécies diferentes, mais prolongada é a semelhança embrionária. É aí que entra aqueles exemplos que eu falei para vocês. As aves, o
porco e o ser humano em termos de embrião, que você vai vendo lá, olhando no olhômetro as diferenças embrionárias em termos de, no caso, evidências. Tá certo? Uma outra evidência seria a parte de bioquímica. Bioquímica comparada. Bioquímica, química da vida, bioquímica. Certo? Uhum. Bom, mas preste atenção, vocês têm que prestar atenção aí pro professor, que nós estamos falando sobre evidências evolutivas, que comprovam a evolução, deixando de lado o fixismo, deixando de lado o criacionismo e, obviamente, abraçando a evolução. Charles Darwin, da galera corintiana, tá certo? Mas, pessoal, no caso de bioquímica comparada, nós temos, por exemplo, principalmente em mamíferos, né, a parte de, vamos dizer assim, de código genético. Não só de mamíferos, o código genético, todo ser vivo tem um código genético, tem um ácido nucleico. Então, quanto mais próximo seria a análise do código genético entre um e o outro, como se fosse mais ou menos assim uma comprovação de paternidade incerta, né? Então, aquela análise direitinho do teste de DNA, ele vai provando a semelhança entre os seres vivos, o código genético. Outro exemplo de bioquímica comparada seria então que as proteínas do sangue. As proteínas do sangue também entram em consideração, tá certo? Então essas proteínas do sangue entram em comparação, importante, tá? Para fazer uma análise comparativa evolutiva, né? E outras coisas, pessoal, né? A excreção, né? A excreção em termos de bioquímica, processo de excreção. Por exemplo, tá? Os peixes eliminam amônia como excreção do metabolismo, tá? Né? Os anfíbios, eles eliminam a ureia. Os répteis, eles eliminam o ácido úrico decorrente do seu metabolismo. A ave, olha só a ave, no início amônia, depois ureia e depois o ácido úrico, mais tarde. Então, essa parte de excreção dos seres vivos entra também em termos que a gente pode considerar como a parte da bioquímica comparada, ok? É importante você saber isso. Então, até agora, anatomia comparada, embriologia comparada e bioquímica. Fósseis. Entra no esquema? Entra no esquema como evidência o quê? Evolutiva. A parte de fósseis, pessoal, que seria qual é a parte da biologia? A biologia não, qual é a parte da ciência que estuda os fósseis propriamente dito? Jurassic Park. Paleontologia. Tem muitos alunos meus que fizeram paleontologia. Fósseis, análise, trabalho de campo, paciência, limpeza, pincelzinho tirando com todo cuidado. A maioria dos fósseis que nós temos hoje nos museus é através do quê? Do paleontólogo, não é verdade? A paleontologia ajudou a localização desses fósseis que nós temos nos museus hoje. Em vários museus a gente tem então um material decorrente da ação do paleontólogo. Agora, gente, quando você fala em fósseis, aqui eu falei no começo da aula, pode ser um fóssil enorme de um mamute congelado no Ártico, peça grande. Pode ser pegadas que você encontra fossilizado em solo, como já foi lá no norte, por exemplo. Existe, não me lembro agora qual é a região do norte que tem pegadas fossilizadas que entram como fósseis de evidência evolucionista, de evolução, de transformação. Restos de animais, pedaços de folhas, ossos de animais pré-históricos. Quer dizer que tudo isso não precisa ser, obviamente, pessoal, só os pedacinhos de rochas que você encontra, peixes ali fossilizados, tá? Mas vários outros também, né? Por exemplo, aqui no meu laboratório, deixa eu pegar aqui em cima, você encontra fósseis, por exemplo, olha só. Olha, isso aqui é um fóssil, ó. Fóssil. Documento de uma era perdida que comprova que faz parte da evidência evolutiva. Olha, um
peixe que apresenta todas as suas estruturas, ó, o opérculo aqui. Vai saber quantos milhões de anos tem esse fóssil. Olha só que beleza, pessoal. Tá? Não é eu que sou fóssil. Essa peça aqui é o fóssil, tá certo? Olha só, né? Olha, aqui atrás, rochas impregnadas, incrustadas em rochas. Olha só que beleza, tá certo? Então, gente, em termos de fósseis como evidência evolutiva do processo evolutivo, é rico e comprova também. Tá certo? Ok? Então, hoje, a gente deu uma noção básica do que seria o quê? As evidências evolutivas, para que elas são importantes, comprovam o que, rejeitam o que, o fixismo e o criacionismo, tá? Falamos um pouquinho de órgãos homólogos que tem nos livros, tá? Em termos de desenvolvimento embrionário. Falamos um pouquinho a respeito que aquilo que oferece os órgãos homólogos, tá certo? Né? Aquele processo é chamado do quê? De divergência evolutiva, que nós demos exemplos, nas patas do cavalo, do braço humano que pega. Falamos a respeito também dos órgãos análogos, que é importante também, né? A asa de inseto, a asa de morcego, que isso é um clássico, né? Falamos um pouquinho de embriologia comparada, a fase de embrião, a bioquímica e fósseis também. Tá certo? Eu acho que fica um pouco claro, né, gente? Tá? Eu acho que deu para ter uma boa noção, tá bom? Gente, os comentários vocês colocam abaixo do meu vídeo lá direitinho. Peguem meus vídeos e apresentem para as pessoas que querem fazer vestibular. Façam propaganda das aulas do seu velho professor. Não é isso? Que o professor fica muito agradecido. A galera corintiana fica totalmente agradecida. Certo? Expandam as aulas do seu professor para quem quer estudar, para quem quer uma organização de estudo para prestar o Enem vestibular, contribuindo já um pouquinho para o seu aprendizado. Tá bom? Um grande beijo ao seu velho e pré-histórico professor. Eu presenciei tudo isso que eu comentei para vocês, eu estava lá e vi, né? E saúde para você, para sua família, para seus amigos também. Tá bom? Estuda ao seu futuro, hein? Olha a alegria do seu pai e da sua mãe quando você entrar numa faculdade e se tornar um profissional da área que você gosta. Um grande beijo para vocês, tudo de bom para vocês e até lá. E o principal de tudo, que Copa nada, o negócio é vai Corinthians. Falou, pessoal, até mais aí. Fui.